O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Dia 128 do nosso podcast O Catecismo em um ano, estamos lendo a sua primeira parte sobre a profissão de fé, na sua segunda sessão, Símbolos da Fé, no seu terceiro capítulo, Creio no Espírito Santo. Hoje leremos dos números 997 ao 1004. De que maneira os mortos ressuscitam? O que é ressuscitar? Na morte, que é a separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, ao passo que sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida a seu corpo glorificado. Deus, em sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível a nossos corpos, unindo-os às nossas almas, pela virtude da ressurreição de Jesus. Quem ressuscitará? Todos os homens que morreram. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. De que maneira? Cristo ressuscitou com seu próprio corpo. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Ele, porém, não voltou à vida terrestre. Da mesma forma, nele todos ressuscitarão com seu próprio corpo, que tem agora. Porém, este corpo será transfigurado em corpo de glória, em corpo espiritual. Mas dirá alguém: em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Com qual corpo voltarão? Insensato! Aquilo que semeias morre primeiro, e só depois é vivificado. E o que semeias não é a planta já desenvolvida, como será mais tarde, mas um simples grão, digamos, de trigo ou de qualquer outro cereal. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. É preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade e este ser mortal se vista de imortalidade. Este como ultrapassa nossa imaginação e nosso entendimento, sendo acessível somente na fé. Nossa participação na Eucaristia, no entanto, já nos dá um antegozo da transfiguração de nosso corpo por Cristo. Assim como o pão, fruto da terra, depois de ter recebido a invocação de Deus, não é mais pão comum, mas Eucaristia, constituída por duas realidades, uma terrestre e outra celeste, da mesma forma nossos corpos, que participam da Eucaristia, não são mais corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Quando? Definitivamente no último dia, no fim do mundo. Com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia de Cristo. Pois o Senhor mesmo, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu, e então ressuscitarão em primeiro lugar. Ressuscitados em Cristo. Se é verdade que Cristo nos ressuscitará no último dia, também é verdade que, de certo modo, já ressuscitamos com Cristo, pois graças ao Espírito Santo, a vida cristã é, já agora na terra, uma participação na morte e na ressurreição de Cristo. No batismo, fostes sepultados com ele também fostes ressuscitados, pela fé na força de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Unidos a Cristo pelo batismo, os crentes já participam realmente na vida celeste de Cristo ressuscitado, mas esta vida permanece escondida com Cristo em Deus.
ele nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Cristo Jesus. Nutridos com seu corpo na Eucaristia, já pertencemos ao corpo de Cristo. Quando ressuscitarmos no último dia, nós também seremos manifestados com ele, cheios de glória. Enquanto aguardam esse dia, o corpo e a alma do crente participam desde já da dignidade de ser de Cristo. Daí a exigência do respeito para com seu próprio corpo, mas também para com o de outrem, particularmente quando este sofre. O corpo, porém, não é para a prostituição, ele é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo que mora em vós e que recebestes de Deus? Não pertenceis a vós mesmos. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. Na nossa leitura complementar de hoje, ouviremos a catequese do Papa Francisco do dia 4 de dezembro de 2013, na sua audiência geral. Hoje volto a falar ainda sobre a afirmação: creio na ressurreição da carne. Trata-se de uma verdade que não é simples nem óbvia, porque, vivendo imersos neste mundo, não é fácil compreender as realidades vindouras. Mas o Evangelho ilumina-nos. A nossa ressurreição está intimamente ligada à ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, e esta é a prova de que a ressurreição dos mortos existe. Então, gostaria de apresentar alguns aspectos que se referem à relação entre a ressurreição de Cristo e a nossa. Ele ressuscitou, e dado que ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Antes de tudo, a própria Sagrada Escritura contém um caminho rumo à plena fé na ressurreição dos mortos. Ela manifesta-se como fé em Deus, Criador do homem todo, alma e corpo, e como fé em Deus libertador, o Deus fiel à aliança com o seu povo. Numa visão, o profeta Ezequiel contempla os sepulcros dos deportados, que são reabertos, e os ossos áridos que voltam a viver graças ao sopro de um espírito vivificador. Esta visão manifesta a esperança na futura ressurreição de Israel, ou seja, no renascimento do povo derrotado e humilhado. No Novo Testamento, Jesus completa essa revelação e vincula a fé na ressurreição à sua própria pessoa e diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Com efeito, será o Senhor Jesus que ressuscitará no último dia aqueles que tiverem acreditado nele. Jesus veio entre nós e fez-se homem como nós em tudo, exceto no pecado. Deste modo, levou-nos consigo no seu caminho de volta para o Pai. Ele, o Verbo encarnado, morto por nós e ressuscitado, concede aos seus discípulos o Espírito Santo, como penhor da plena comunhão no seu reino glorioso, que esperamos vigilantes. Essa expectativa é a fonte e a razão da nossa esperança, uma esperança que, se for cultivada e conservada, a nossa esperança, se nós a cultivarmos e conservarmos, tornar-se a luz para iluminar a nossa história pessoal e também a história comunitária. Recordemo-lo sempre: somos discípulos daquele que veio, que vem cada dia e que há de vir no fim. Se conseguíssemos estar mais conscientes desta realidade, ficaríamos menos cansados na vida diária, menos prisioneiros do efêmero e mais dispostos a caminhar com o coração misericordioso pela senda da salvação. Outro aspecto: o que significa ressuscitar? A ressurreição de todos nós acontecerá no último dia, no fim do mundo, por obra da onipotência de Deus, que restituirá a vida ao nosso corpo, reunindo-o à alma em virtude da ressurreição de Jesus. Esta é a explicação fundamental. Dado que Jesus ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Temos a esperança na ressurreição, porque Ele nos abriu a porta para essa ressurreição. E essa transformação, essa transfiguração do nosso corpo é preparada nessa vida pela relação com Jesus, nos sacramentos, especialmente na Eucaristia. Nós, que nessa vida somos alimentados pelo corpo e sangue, ressuscitaremos como Ele, com Ele e por meio dele. Assim como Jesus ressuscitou com o seu próprio corpo, mas não voltou a uma vida terrena,
também nós ressuscitaremos com os nossos corpos, que serão transfigurados em corpos gloriosos. Não se trata de uma mentira, isso é verdade. Acreditamos que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo nesse momento. Mas vós, credes que Jesus está vivo? E se Jesus está vivo, pensai que nos deixará morrer e não nos ressuscitará? Não, ele espera por nós, e dado que ressuscitou, a força da sua ressurreição ressuscitará todos nós. Um último elemento. Já nesta vida temos em nós uma participação na ressurreição de Cristo. Se é verdade que Jesus nos ressuscitará no fim dos tempos, também é verdade que, sob certo aspecto, com ele já ressuscitamos. A vida eterna começa já neste momento, durante a vida inteira, orientada para aquele instante da ressurreição derradeira. Com efeito, já ressuscitamos mediante o batismo. Estamos inseridos na morte e ressurreição de Cristo e participamos na vida nova, que é a sua vida. Portanto, à espera do último dia, temos em nós mesmos uma semente de ressurreição como antecipação da ressurreição completa que receberemos em herança. Por isso, também o corpo de cada um de nós é ressonância da eternidade, e por conseguinte, deve ser sempre respeitado, e sobretudo, é necessário respeitar e amar a vida de quantos sofrem, para que sintam a proximidade no reino de Deus, daquela condição de vida eterna para a qual nós caminhamos. Esse pensamento infunde-nos esperança. Estamos a caminho rumo à ressurreição. Ver Jesus, encontrar Jesus. Nisso consiste a nossa alegria. Estaremos todos juntos, não aqui na praça, mas num outro lugar, jubilosos com Jesus. Esse é o nosso destino. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!